Fala pessoas, tudo na paz? Hoje eu trouxe um fundo imobiliário para dar aquela continuidade de toda semana, tentar trazer pelo menos um tipo desse ativo aí, os gloriosos fundos imobiliários que todo mês pingam um tutuzinho, um capilézinho, um din-din na nossa conta, né? Então hoje nós vamos falar do VGHF11, um fundo imobiliário que cabe sim aí na sua carteira de investimentos, porque o valor dele é bem acessível, principalmente para você se estiver iniciando seus investimentos. Então vamos dar uma passada geral nele aqui agora. Então vamos lá, sem muitas delongas. VGHF11 é um fundo imobiliário do segmento misto. O que significa isso? Investe em outros fundos imobiliários, investe em renda passiva e ele investe até em ações. Então ele é misto e o tipo de gestão é ativo. O seu gestor tem certa liberdade para gerenciar a carteira de ativos desse fundo imobiliário. A sua cota atual está em R$10,03. Então, se você é um investidor iniciante, tem pouco capital talvez aí para começar os seus investimentos, olha que interessante, você pode comprar cotas desse fundo por apenas R$10. Cabe no seu bolso aí no final do mês, apenas uma cervejinha mais ou menos, não é verdade? A sua valorização nos últimos 12 meses foi de menos 0,20 e no mês atual foi de 1,42%. Uma ressalva aqui, tá bom? Esse fundo imobiliário é novíssimo, tá fresquinho aí no mercado, começou esse ano de 2021. Dividend yield dele nos últimos 12 meses, que na verdade não foram 12 meses ainda, não completou os 12 meses, está em 6,18%. Por isso que eu acho que está interessante esse dividend yield dele aqui, que nós vamos ver aqui embaixo. Então pagou 62 centavos até o atual momento por uma cota. O preço sobre valor patrimonial, que é muito importante na hora de você escolher os seus fundos imobiliários, olhar esse parâmetro, esse indicador aqui. Então ele está sendo negociado dentro do seu valor patrimonial justo. Então quando você for olhar os seus fundos imobiliários, tenta comprar fundos abaixo de 1,2. Se for abaixo de 1, melhor ainda, desde que o fundo imobiliário esteja mostrando resultados positivos. Então, abaixo de 1, resultados positivos, isso é um ponto positivo para você ficar de olho nesse fundo imobiliário. Número de cotistas, 14.086 cotistas, não é o maior fundo do mercado aí, é um fundo novo ainda, então vai crescer ainda daqui para frente. E a parte de diversificação, só dando uma pincelada inicial, o fundo encerrou o mês de agosto de 2021 com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuído em 47 diferentes ativos. Então, ele tem uma diversificação boa em relação ao número de ativos e o patrimônio dele investido está em 156 milhões. Então, é um fundo imobiliário que não é grande ainda, está iniciando, está pequeno ainda, tem uma quantidade de cotista razoável, mas está bem diversificado já. E aqui do lado a gente olha os pagamentos dos dividendos que ele teve até o atual momento. É um fundo novo, então começou a pagar no dia 8/4/2021, pagou 7 centavos por uma cota, bem interessante. Depois pagou 8 centavos, 10 centavos, 13, 12 e 12 centavos foi o último pagamento dos dividendos. Então, se você contar, foi 1, 2, 3, 4, 5, são 6 meses ainda, ele já pagou 6,18%. Fechando os 12 meses, então, seria um dividend yield bem representativo. Então, entrando na parte de alguns resultados dele aqui, a gente percebe que os CRIs têm a maior representatividade de receita da sua carteira, seguida dos outros fundos imobiliários que ele investe. E aqui embaixo a gente observa o resultado que ele obteve em agosto de 2021, que foi de R$ 1.729.248 e distribuição total de R$ 1.976.000 distribuiu para os seus acionistas e dando uma cota de 12 centavos por acionista. Então, a alocação da carteira desse fundo imobiliário, 56% dela está nos CRIs, certificados recebíveis e imobiliários, 16,5% está no FIDC, 21,8% em outros fundos imobiliários que ele investe, e ele também tem investimento em ações, bem legal. Aqui nós vamos ver ali na frente a carteira dele. E a alocação por estratégia dele é o que? 85% da alocação está para recebimento de renda e 15% para valor, para crescimento, valorização das suas cotas.
E aqui embaixo, para a gente entender o que seria um FIDC, é um fundo de investimento que destina parcela preponderante de seu patrimônio líquido para aplicação em direitos e títulos representativos de crédito, seriam os direitos creditórios, provenientes de operações comerciais, industriais, imobiliárias, financeiras ou de prestação de serviços e entre outras. Se você estiver gostando desse vídeo, tá perdendo tempo de dar uma curtida para fortalecer essa amizade aqui entre nós dois e também se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Agora só pegando um pedacinho só da carteira, não vou mostrar toda a carteira desse fundo imobiliário aqui porque ela é bem grande, a gente viu lá que são 47 ativos, mas a título de curiosidade para você observar aqui agora e depois, se você quiser ver todos os ativos, é só você ir lá, digitar no Google o códigozinho dele, botar RI na frente, vai aparecer a página da gestora desse fundo e aí você baixa o relatório completo e dá aquela folheada legal. Mas em CRIs, olha a quantidade de CRIs que ele tem, então está bem representado na parte da renda fixa. Na parte de outros fundos imobiliários, ele também tem vários fundos imobiliários que ele investe, também são fundos do segmento principalmente dos recebíveis aqui. E aqui agora a gente vê que esse fundo imobiliário também investe em ações para ganhar a valorização dessas ações e ele está com a estratégia, por quê? Porque os shoppings, principalmente o setor imobiliário como um todo, está bem descontado e ele está apostando em cima desse setor aqui que pode se valorizar quando essa pandemia se normalizar, entendeu? Então essas são as empresas que esse fundo imobiliário investe atualmente. E entrando agora na parte gráfica, que não tem muito o que mostrar, porque ele é um fundo novo, começou agora em março de 2021, então esse é o gráfico que a gente tem dele, comparando com o Ibovespa laranja aqui e comparando com o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários como um todo. E o que a gente observa aqui? Ele veio perdendo em rentabilidade, veio andando de lado aqui na verdade, e quando chegou em junho mais ou menos desse ano, o Ibovespa começou essa grande correção que ele está aí no atual momento e o fundo imobiliário começou a se valorizar aqui nesse ponto e ele está ganhando no atual momento do IFIX, então ele tem uma valorização nesse período de tempo melhor do que a do IFIX e agora no último mês para cá também está melhor do que a do Ibovespa. E agora olhando o gráfico diário dele mais de curto prazo, e o que tem de interessante para a gente observar aqui, não dá para fazer muitas análises porque é um fundo muito novo, mas o MACD dele está aqui em cima, está tranquilo, o índice de força relativa dele está mais do que 50%, força compradora está mais forte do que força vendedora, está vindo nesse crescimento, nessa alta aqui, ó, média móvel 17 períodos bonitinha, por cima da de 72 períodos, respeita muito bem essa média móvel de 17 períodos, então ela serve como um suporte para ele, então ele está numa tendênciazinha de alta desde junho de 2021. Então basicamente esse fundo imobiliário, fazendo um resumão para você ver se vale a pena você colocar ele na sua carteira e agora, é o seguinte: o valor da cota está bem acessível, então se você está iniciando seu investimento ou não, né? Ou também se você é um investidor mais experiente e quer diversificar sua carteira de fundos imobiliários, ele está com uma cota bem atrativa, está mostrando resultados agora de valorização da sua cota, então também tem uma certa diversificação, uma diversificação boa em relação aos tipos, a qualidade de ativos e a quantidade de ativos, então na parte de diversificação está legal. Preço sobre valor patrimonial do fundo também está dentro do seu valor patrimonial, para mim também está legal, e a distribuição de dividendos dele também está bem legal, então para mim vale a pena colocar um pedacinho aí da sua carteira nesse fundo imobiliário aqui para diversificá-la um pouco mais. E é claro, né, fundos imobiliários te dá aquele troquinho todo mês aí, e isso é muito importante para você ir fazendo o seu rebalanceamento de carteira. Quando entra um dinheirinho todo mês, você consegue reaplicar ele em outros ativos que estejam passando por momentos bons de compra. Então isso é muito importante para você no longo prazo, beleza? Então é isso, gostou do vídeo? Já curta, já compartilha, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações aí para receber tudo e também para ajudar esse canal aqui a deslanchar, para a gente chegar lá no 1 milhão de inscritos e por aí vai, beleza? E abranger e atingir o máximo possível de pessoas
para esse Brasilzão maravilhoso nosso aqui ter mais independência financeira, para a gente depender menos do governo e fazer a nossa gloriosa aposentadoria, não é verdade? Então um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo e tchau!